nosso tema é muito bacana. Vai fazer a gente refletir um pouquinho sobre as ações de Deus em nossa vida. Então, dentro desse nosso tema de hoje, a gente vai poder falar sobre fé, sobre sabedoria, sobre ação e reação e sobre o amor de Deus e a justiça dele por cada um de nós. Você se lembra que a gente já falou sobre a justiça de Deus? Sobre seu amor incondicional por cada um de nós? Pois é. Hoje a nossa historinha, ela vai refletir muito disso. Então vamos lá? O nome da nossa história é A Sabedoria do Ministro. Há muito tempo atrás, um rei governava o seu reino com muita sabedoria, com muito amor. Mas isso tudo devido ao seu ministro, que era um homem que tinha uma frase que ele sempre refletia, que tudo que Deus faz é bom. E aí o seu primeiro-ministro, ele aconselhava muito o rei. Ele estava presente em todos os momentos das decisões, os momentos difíceis, e era sempre o ministro que cuidava do rei, que cuidava da sua saúde mental, ou seja, e do seu emocional também. Então, o rei só governava o reino daquela maneira porque ele tinha esse ministro, que sempre tinha aquela frase que o acalmava, que tudo que Deus faz é bom. O rei, ele tinha 2 passatempos diários. O primeiro era cavalgar pela floresta, todos os dias de manhã. Não importava o dia de semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou se era final de semana, sábado e domingo. Ele sempre estava caminhando com seu cavalinho. E sempre quem acompanhava o rei? O seu primeiro-ministro. E o seu segundo passatempo era mexer com madeira. Ou seja, ele fazia estátuas, fazia móveis, tudo que pudesse ser moldado com a madeira. E ele sempre tinha esses passatempos, esses 2 passatempos. Mexer com madeira e cavalgar pela manhã. Um belo dia, o rei, fazendo um dos seus passatempos diários, que era a marcenaria, né, mexer com a madeira, ele decepou um dedinho, ele tirou um dedinho, sem querer. E aí o rei ficou sem entender por que Deus, que é tão bom, faria isso com ele. Como ele ficou extremamente triste, ele mandou que chamasse o seu primeiro-ministro, para ver se ele tinha algum motivo, alguma justificativa para Deus ter deixado que o seu dedinho tivesse sido decepado. Só que quando o ministro chegou, ele falou aquela mesma frase: tudo que Deus faz é bom. E aí o rei se revoltou, porque ele não entendia o motivo pelo qual o ministro, que era tão seu amigo, iria falar aquela mesma frase, que não o consolou dessa vez. O rei mandou que prendesse o ministro na prisão. E lá ele permaneceu. Foi passando o tempo, o rei foi se acostumando com a falta do seu dedinho e continuou com seus passatempos diários. Cavalgava de manhã e tinha a mercenaria, né? Mexer com as madeiras. Só que um dia, quando o rei foi cavalgar na floresta, ele foi pego de surpresa por uma tribo de índios. E esses índios levaram ele para sua aldeia e lá colocaram o rei dentro de um caldeirão. E nesse caldeirão eles iriam fazer uma sopa do rei. Imagina só, gente. Só que no momento que eles estavam pintando, né, o rei, preparando ele para a cerimônia, porque os índios, eles têm uma cultura diferente da nossa. Eles acreditam em vários deuses. E o rei seria um tributo para um desses deuses. E aí o pajé chegou, foi preparar tudo, auxiliar no preparo da sopa do rei. Só que teve um problema. Ele notou que o rei não tinha, um dedinho. E aí ele ficou bravo e falou: tirem esse homem daqui, pois um ser incompleto não pode ser servido como tributo aos deuses. Então o rei saiu dali correndo, né, já que eles liberaram ele, foi embora, chegou no seu palácio. A primeira coisa que ele fez foi liberar o seu primeiro-ministro, porque no caminho ele começou a pensar que realmente tudo que Deus faz é bom, pois se ele tivesse todos os dedinhos, ele teria sido sopa de índio.
Na hora que ele chamou o seu primeiro-ministro, contou para ele o que tinha acontecido, e a primeira coisa que ele questionou foi por que, que o primeiro-ministro permaneceu aqueles 6 meses preso, já que Deus era tão justo. E o primeiro-ministro, como tinha uma grande sabedoria, ele disse para ele: todas as manhãs eu ia com você também cavalgar, e eu tenho todos os meus dedos, eu sou todo completo. Então, se eu sou todo completo, quem tinha virado sopa seria eu. Então, Deus deu um livramento para você e para mim. Ele salvou as nossas vidas com a sua sabedoria infinita. Por isso que a gente não deve questionar a Deus. E naquele dia, o rei fortaleceu mais ainda sua fé. Aprendeu com a sabedoria do seu ministro, que não guardou mágoas dele, perdoou. E compreendeu que tudo que Deus faz realmente é bom. A gente tem que acreditar nisso, gente. E principalmente, tudo o que acontece conosco, até uma coisa que a gente considera ruim, quando mamãe e papai colocam a gente no cantinho do pensamento, quando a mamãe e papai fala com a gente que a gente não deve fazer uma coisa. Então a gente deve aprender a ouvir o papai e a mamãe. Porque se eles deixarem a gente no cantinho do pensamento, é pra gente pensar, pra gente melhorar as nossas ações. No momento que o rei questionou o porquê de ter perdido o dedinho, e o primeiro-ministro falou com ele que tudo que Deus faz é bom, ele nem pensou no que ele poderia aprender com aquilo. E somente quando ele foi salvo por ele não ter um dedinho e não virar sopa, é que ele entendeu que tudo que Deus faz é perfeito. Então, os nossos papais, a nossa mamãe, a nossa titia, a nossa vovó, a tia da escola, qualquer pessoa que chamar a nossa atenção quando a gente fizer alguma coisa errada, a gente tem que entender e tentar aprender com essa puxada de orelha que a gente pode levar de vez em quando. A gente tem que lembrar da justiça, do amor, de tudo que Deus nos deu. Olha para você ver esse mundo cheio de árvores, de plantas, e que a gente tem que cuidar de cada uma delas. Bom, espero que tenham gostado da história dessa semana. Até semana que vem. E não se esqueçam de pedir a mamãe e papai para mandar no grupo vocês fazendo as atividades, vocês vendo a historinha, tá bom? Curte o nosso vídeo e até semana que vem.